Olá, amigos! Esse é o tutorial do Doppler hepático. Nós temos que saber o que o CBR exige, o que uma prova de título vai exigir para você. Temos que fazer um protocolo seguindo os padrões do CBR e das principais normativas que temos. Eu começo sempre pelo baço. Por que o baço? Porque a maioria das pessoas esquece o baço. E o baço é extremamente importante. Então, primeiro, você tem que pegar um papel e anotar. Anota a sequência correta. Você coloca assim, número 1, baço, calcular índice esplênico. Você faz as duas medidas do baço e calcula o índice esplênico. Número 2, veia esplênica. Você vai da esquerda do paciente para a direita. Vai a veia esplênica. O que você tem que calcular? O calibre da veia esplênica e a direção de fluxo da veia esplênica. Terceira coisa importantíssima é a veia porta. Lembre-se, o registro da veia porta é em vermelho, não em azul. Ah, mas é uma veia, mas é padronizado em vermelho, então você vai deixar em vermelho. Tá? O que você tem que saber da veia porta? Você tem que medir o calibre da veia porta e a velocidade média da veia porta. Para calcular a velocidade média da veia porta, lembre-se, ajustar o ângulo. O ângulo é importantíssimo, que você tem que ajustar para ter uma medida correta da veia porta. A veia porta, você tem que calcular a velocidade média. Ah, mas está pequena variaçãozinha da veia porta. Aí você pode pegar a velocidade máxima ali, que não tem problema. Ou então você tem que calcular pelo Tmax, que é o mais indicado. Depois vamos passar o quê? Quarto, e importante também, as veias hepáticas. O calibre da veia, você tem que ver nas veias hepáticas duas coisas. Calibre de fluxo, o calibre do vaso, perdão, e também você vai ver o que? O padrão de fluxo. Não vai me calcular a velocidade de fluxo nas veias hepáticas. Não tem indicação nenhuma. Então você tem que ver sempre o que? O calibre da veia hepática, que ela é medida a 2 centímetros da veia cava inferior, e o calibre dela, você vai além do calibre, você vai medir o que também? Você vai ver também o padrão de fluxo da veia hepática. O padrão de fluxo, lembra-se, uma vai para o fígado, e que é durante a sístole atrial, e depois a sístole diástole ventricular vai para o coração. Então vai ter um pico e dois. Um pico e dois. Depois das veias hepáticas, não menos importante, a artéria hepática, que é o último padrão que a gente vai ver. Isso é no protocolo, tá? Coloca lá, número 5, artéria hepática. A artéria hepática, calibre, teoricamente você tem que medir, mas lembra-se, a artéria hepática é muito pequena, então calibre de 3 milímetros. Como que você vai calibrar, medir um calibre de 3 milímetros? É muito pequeno. Às vezes você não consegue nem colocar o caliper. O mais importante da coisa é você, ver as velocidades. Lembre, é uma artéria, então você pode pedir para o paciente segurar o ar. Sistema venoso? Não. Você não pode pedir para o paciente, enche o peito de ar e segure. Não. Agora, a veia, a artéria, você pode. Então, a artéria hepática, não adianta você ficar tentando lutar contra o paciente. Pede para o paciente, enche o peito de ar e segura. Lembre-se, tá a veia porta aqui, a artéria hepática passa em cima dela. Às vezes você não consegue diferenciar uma da outra, mas você vai ver tipo um aliasing ali no local. E se você colocar o PRF baixo, você vai ver um aliasing. Ali você sabe que é a artéria hepática. Coloca o caliper lá, não se esquece, ajuste o ângulo. Porque aqui nós vamos ter que pegar o que? O pico de velocidade sistólico, a diastólica final, para quê? Para ter o índice de resistência, que é importantíssimo. Então lembre-se, meus amigos, os critérios de normalidade no final desse vídeo eu vou deixar no final do vídeo. Lembre-se, primeiro, baixo, índice esplênico. Segundo, veia esplênica, calibre, direção de fluxo. Terceira, veia porta, calibre e velocidade média. Quarto, veias hepáticas, calibre e padrão de velocidade. 5, artéria hepática, calibre, entre aspas,
e vendo o pico de velocidade sistólico, pico de velocidade diastólico final e o índice de resistência. Não se esqueça, anotem isso num papel antes de ver o tutorial, porque é de extrema importância para você. Iniciamos a imagem do baço na linha axilar média, no corte longitudinal. Temos que achar, para medir o baço, nós temos que achar o hilo esplênico. Nós fizemos a medida no longitudinal e no anteroposterior. Essas duas medidas, lembre-se, para fazer essa medida, nós temos que ver o índice esplênico. Essas duas medidas, uma vezes a outra, dá o índice esplênico. No caso aqui, 9,5 vezes 4,1. Na avaliação do baço, lembramos que nós temos junto ao hilo as colaterais gastroduodenais e no terço superior do baço nós temos o que? As gástricas curtas. Essas são as duas colaterais principais que nós vemos aqui. Agora vamos avaliar o que? A veia esplênica. Ela fica em cima da onde? Essa é a veia esplênica. Estou mostrando ela embaixo do pâncreas e em cima da artéria esplênica, que é essa bolinha pequenininha. É a artéria esplênica, ela vai dar origem à artéria hepática e artéria esplênica. A veia esplênica, o que temos que avaliar na veia esplênica? Lembra, o pâncreas, ele cavalga sobre a veia esplênica, né? Aqui nós temos a junção espleno-mesentérica. E para avaliar a veia esplênica, a primeira coisa que temos que fazer é a medida dela. A medida dela é logo acima da artéria esplênica. Quando você vê a artéria esplênica, nós fazemos a medida da veia esplênica. Feita a medida da veia esplênica, a outra opção que nós temos que fazer é o que? Avaliar a direção do fluxo da veia esplênica. Lembre-se, ela está saindo do baço e indo em direção ao fígado, em direção à veia porta. Então, aqui nós temos o que? O sentido do fluxo é do baço para o fígado. Então, se nós temos aqui que o fluxo ele está subindo em vermelho e descendo em azul. Essa é a direção do fluxo da veia esplênica. Aqui mostramos bem como ela faz essa curva. Nós temos o que? De um lado ela tem uma cor, de outro tem outra cor. A veia esplênica ela vem, vai já juntar com a veia mesentérica superior, na junção espleno-mesentérica, que é bem nessa região aqui, e vai dar origem à veia porta. Aqui agora, para ver a veia mesentérica superior, inclinamos o transdutor na horizontal. Essa veinha aqui, que junta com a veia esplênica, que está na transversal, vai dar origem à veia porta. Lembre-se, a veia porta, para a gente ver bem a veia porta, nós temos que pegar a ponta do transdutor, que está aqui no meu dedo indicado, na sua esquerda, nós inclinamos essa ponta em direção ao ombro ipsilateral do paciente. Então, o transdutor ele vai ficar meio inclinado. Aqui, olha a diferença, você vai ver bem a veia porta quando nós fazemos isso. A direção do fluxo da veia porta, nesse tipo de incidência, ela está descendo. Então, a direção, lembre-se, a direção da veia porta é sempre hepatopetal. Se ela está descendo e a nosso color, o azul está embaixo, então a direção da veia porta está em azul, mas temos que colocá-la em vermelho depois. A primeira medida que temos que fazer é a medida da veia porta. A veia porta nós temos de lumen interno e interno. E a medida da veia porta tem que ser fora do fígado. Não pode medir a veia porta dentro do fígado. Agora nós vamos ver o que é a velocidade da veia porta. Lembre-se, não é pico de velocidade sistólico, mas é velocidade máxima. Temos que ajustar o ângulo, vamos começar a ajustar o ângulo. Lembre-se, o ângulo tem que ficar menor do que 60 graus para ter um ângulo legal. Ajustou o ângulo e vamos fazer a velocidade. Agora, para você ver, a velocidade está muito pequena. Vamos aumentar a escala de velocidade. Aumentamos a escala de velocidade para o quê? Para a veia ficar maior. Então, e invertemos a cor. Agora nós estamos marcando ela em vermelho e a direção do fluxo está para cima. Você vê bem com a velocidade da veia porta
nós temos uma velocidade o quê? Respirofágica, ela tem essas ondulações e em direção ao fígado. A primeira medida quer dizer, a medida que temos que fazer é a medida da velocidade máxima. Como a ondulação não é muito grande, nós podemos pegar a velocidade máxima e nomear ela como a velocidade média. Ou então, se tiver umas ondulações muito grandes, ou seja, o índice de pulsatilidade estiver muito alto, aí nós usamos o T max. Aqui novamente mostrando a veia porta. Lembre-se, a veia porta ela tem umas paredes hiperecóicas. Por quê? Por causa da presença de colágeno. A veia porta ela é dividida em ramo portal direito e ramo portal esquerdo. Bem em cima você vai ver umas veias hepáticas. Às vezes veias hepáticas elas são em paredes nuas, ou seja, elas não têm colágeno. Então ela fica com, você não vê parede nas veias hepáticas. Aqui novamente mostrando a veia porta. Agora nós vamos colocar mais um pouquinho para dar uma olhada na veia porta. Agora aqui, pela essa incidência no longitudinal, nós colocamos aqui próximo da linha axilar média, nós colocamos aqui e podemos ver por aqui também. Aqui mostra bem o que? A veia porta, com ela subindo. Quando você está nessa veia, a porta está subindo. Então, nós temos que inverter a cor. Agora, o vermelho está para cima. Então, nós vemos a porta subindo. Aqui é só para mostrar a mesma coisa. Agora, nós temos que avaliar as veias hepáticas. Lembre-se, paredes nuas. Nuas. Ali embaixo, redondinho, a veia cava inferior. E aqui temos a veia hepática média, que é a do meio, a veia hepática direita e a veia hepática esquerda. A medida das veias hepáticas, nós temos que medir a 1 centímetro da saída da veia cava inferior. Essa é a região que medimos a parede, o diâmetro da veia hepática. No caso aqui, vamos pegar uma só, mas o ideal é medir as 3, tá? Então, mas vamos pegar a hepática média, só para o exame não ficar muito longo. Agora, além disso, nós vamos ver o que? O padrão de velocidade das veias hepáticas, né? Lembra-se, as veias hepáticas são 2 para o coração e 1 para o fígado. Não precisa de ângulo, não precisa de ângulo, eu só quero ver a direção de fluxo. Aqui mostramos bem, ó, 1 para cima, 2 para baixo, ou seja, 1 em direção ao fígado e 2 em direção ao coração. Esse é o tipo de onda da veia hepática. A veia hepática nós não temos que medir velocidade, é só padrão de onda. Aqui mostra bem bonitinho. Aqui de novo a veia cava inferior. Agora vamos dar uma reolhada ali. Damos uma olhadinha aqui. Novamente as veias hepáticas saindo da veia cava inferior. E podemos avaliar um pouquinho mais acima. Novamente passando para dar uma olhada na artéria, a artéria esplênica e a artéria hepática própria, que vai dar origem depois, junto com a artéria gastroduodenal, vai dar origem à artéria hepática comum. Aqui, na veia porta, em cima da veia porta, nós vamos ver o que? A artéria hepática passando, essa bem pequenininha. O calibre dela é muito pequeno, é um calibre aproximadamente de 3 milímetros. Então ela passa muito próximo. Você vai ver, diferente, geralmente, um emaranhado de cor. É aqui que você vai pegar a artéria hepática. Para pegar a artéria hepática, pede para o paciente segurar o ar, não tem problema. Veia, você não pode pedir para o paciente prender o ar, mas a artéria pode. Aqui nós temos que ver o que? Pico de velocidade sistólica, velocidade diastólica final e índice de resistência. É importante isso ver na artéria hepática isso. Aqui finalizamos todo o protocolo do Doppler hepático. Aqui está os órgãos que temos que avaliar e os índices de normalidade. Não se esqueça disso.
gente. É importantíssimo você ter um protocolo. Escreva sempre, sempre. Baço, o que temos que ver? Índice esplênico, veia esplênica, o calibre e a direção de fluxo, veia porta, calibre, velocidade média, veia artéria hepática, veia hepática, calibre e o padrão de onda, artéria hepática, o calibre, o VPS, o índice de resistência. Isso tem que estar na sua mente. Se você não guardar isso, você não vai passar na prova. Então, isto é extremamente importante. Guarda isso, printa essa tela e siga a gente para mais vídeos. Obrigado.